1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 ao 31, nos diz assim: Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Estamos a alguns dias da celebração da que seria a festa dos cristãos, Páscoa. Uma festa onde se celebra a ressurreição do nosso Salvador. Este texto fala que se nós quiséssemos nos orgulhar em algo, deveríamos nos orgulhar nesta obra que Ele fez neste dia que celebramos, Páscoa. Porém, nós necessitamos entender o que é a Páscoa. Na verdade, o canal já temos publicados alguns vídeos que dão a explicação dos eventos que aconteceram quando foi estabelecida esta festa, quando o povo hebreu ainda estava no Egito e Moisés foi enviado por Deus para libertar aquele povo e poder tirá-lo do Egito com mão forte de poder. Nós vamos deixar o link aqui neste vídeo para que você possa acessar toda esta informação no vídeo correspondente. Esta situação aonde foi feito o estabelecimento desta festa foi uma época em que eles estavam escravos dentro de uma nação estrangeira, oprimidos pelo que governava esta nação, e estavam como escravos. E diz a Bíblia que Deus fala com seu servo Moisés, estando ele no deserto, sozinho, e avisa ele que ele havia ouvido o clamor do seu povo. E manda Moisés para que vá até o Egito. E Moisés vai. Quando Moisés vai até o Egito, em verdade, ele pede ao faraó que deixasse sair o povo hebreu para adorar ao seu Deus. E aí começa a saga dos egípcios. Por quê? Porque Deus mesmo havia avisado a Moisés que o faraó estava com o coração endurecido. E por ter o seu coração endurecido, Deus sabia que ele não se arrependeria. Mas Deus decide utilizar esta dureza deste coração, a atitude teimosa dele em não fazer caso ao que Deus pediu, para, através disto, realizar o juízo que ele queria sobre os deuses egípcios. E isto Deus fez. Ele utilizou 10 pragas para despertar o seu povo. Na verdade, ele necessitou utilizar 10 pragas, não porque ele não tivesse poder para chegar e julgar o Egito e tirar o seu povo. Por último, se ele quisesse, ele poderia deixar a terra para o seu próprio povo. Mas não, ele tinha uma terra específica para o seu povo. E isto o seu povo iria receber: a terra com abundância de leite e mel. Porém, naquela terra onde ele foi escravo, Deus estaria demonstrando que era superior a todos os deuses daquela terra. Por isto, Deus utilizou 10 pragas. E cada uma destas pragas, ele foi mostrando o seu poder superior sobre aquele Deus que representava a proteção para aquele povo sobre aquele tipo de desgraça. Porém, o povo hebreu não era tocado pela praga que Deus enviava. Aqui Deus estava fazendo o juízo daqueles deuses falsos
e entregando ao seu povo a revelação de que eles tinham um Deus que podia guardá-los, protegê-los e prover como nenhum outro poderia fazer. Agora, como foi que ele decidiu que esta verdade seria anunciada e seria avisado para os outros que viriam? Porque como nós temos uma dificuldade, não, como seres humanos, de guardar eventos passados, ele necessitaria fazer memória, fazer com que as pessoas que viessem a nascer e gerações futuras pudessem lembrar do livramento que o Senhor operou e a condição de liberdade e abençoados que eles estavam. E Deus estabelece a Páscoa. O que é a Páscoa? É aquela noite onde eles comeram, se alimentaram com o cordeiro, acompanhado dos pães sem fermento e de ervas amargas. Estes 3 elementos deveriam ser utilizados para lembrar ao povo perpetuamente de que Deus é o único Deus e que Ele é o que nos guarda e nos provê e nos livra. Então, Deus, naquele dia, Ele fala a Moisés como deveria ser feito e que eles deveriam ter este cordeirinho, apartar este cordeiro e que eles deveriam ver se a família não pudesse se alimentar e terminar aquela carne, deveriam ver os vizinhos mais próximos que tinham uma família onde eles podiam ver quanto comeriam e somariam e estariam juntos comendo o cordeiro. Interessante que o sangue deveria ser passado nas ombreiras e na verga da porta das casas aonde estavam comendo o cordeiro. Isto quer dizer que se eu me junto com outro vizinho e vou para a casa dele, o sangue estaria nesta porta lá, nesta ombreira e nesta verga. Não na minha casa, porque na minha casa não haveria ninguém. Então, onde estivesse aqueles comendo o cordeiro é que estariam debaixo desta proteção. Para que entendamos que a obra de Cristo, ela é alcançada por alguém que se submete ao que ele diz e que está protegido debaixo deste sangue que ele derramou. Não porque eu vá a uma igreja, não porque eu faça parte daquele povo, senão porque eu já tenho no meu coração uma postura de obediência e de dependência dele. Então, a casa onde comiam o cordeiro deveria ter nos seus umbrais, na sua verga, passado o sangue deste cordeiro que foi morto. E o cordeiro deveria ser comido assado, mostrando outro evento que Jesus fez para as nossas vidas, de que ele, como o cordeiro pascal nosso, viveu o juízo sobre o pecado da parte de Deus, que é o fogo consumidor, para que nós fôssemos livrados e não tivéssemos que viver este juízo. E finalmente diz que deveriam estar comendo isto de forma apressada. Eles deveriam estar com o lombo cingido, ou seja, com as roupas já para poder sair, com o cajado na mão, com sandália posta nos pés e comer de pé. Isto é um evento raríssimo para um povo oriental, que para eles uma ceia desta é coisa para ficar aí horas desfrutando. Eles se lavavam, eles se sentavam para comer, e aqui Deus ordena que eles deveriam ter pressa para deixar esta vida de escravo e de pecado. E isso é algo que nós devemos parar para analisar. Será que eu estou tendo pressa para deixar o pecado, para deixar as coisas deste mundo, para deixar as minhas equivocações, tudo que eu me meti que não está de acordo com a santidade que Deus me pede? Ou eu estou
comodamente desfrutando, celebrando, participando das coisas deste mundo como se aqui fosse a minha casa, a minha terra. E eu creio que Deus retirou eles do Egito e os levou para outra terra justamente para que entendessem que existe um território geográfico que é algo que pertence a este povo escolhido. E que este território inimigo, eu devo sair daí. Então, se nós trazemos isto para a nossa vida espiritual, temos que entender que existem ambientes em que nós devemos sair. Porque eu não posso estabelecer o reino de Deus em um ambiente onde não está adequado ao que Ele pediu. Nós precisamos entender que Deus nos manda mensagens com cada uma destas instruções que Ele entrega ao povo. Porém, o que nós queríamos deixar neste dia é que você entendesse que naquele momento, quem morreu foi um animal, um cordeiro. Ninguém morreu naquela noite dos que estavam dentro desta casa com este sangue nas ombreiras e na verga e comendo esta janta aí. Estes todos foram livrados. Os que morreram foram os primogênitos dos que estavam em uma casa onde não se estava celebrando esta Páscoa e onde não havia esta cobertura do sangue. Interessante algo aqui que gostaria de deixar. Quando você vai lendo a história do êxodo do povo hebreu, você encontra que não somente os israelitas acompanharam ou saíram com Moisés, senão alguns ou muitos egípcios também foram. Uma pergunta que às vezes pode ficar na nossa mente: será que algum hebreu, ainda passando por todas as 9 pragas anteriores, vendo o livramento de Deus para o povo, caiu no erro de não haver celebrado a Páscoa aquela noite, não haver feito aquilo de pôr aquele sangue nas ombreiras e na verga, porque ali era onde eles escreviam as bênçãos dos deuses egípcios. Então, este sangue era como se estivesse limpando isto e colocando eles se submetendo à bênção de Deus e não destes deuses. Pode ser que algum hebreu se havia contaminado tanto com a idolatria e com a vida egípcia que não tenha cumprido isto. Prova que hoje em dia, muitas vezes, eu posso estar dentro de uma igreja, ler a palavra e posso sair dizendo coisas que nunca estarão de acordo com o que Deus pede e viver uma vida totalmente diferente daquilo que Deus diz. E eu diria que esta pessoa, como o hebreu que não pôs o sangue do cordeiro nas suas portas, na sua ombreira e na sua verga da sua casa, e não comeu a Páscoa, seguramente este perdeu o seu primogênito. Isto não está registrado na Bíblia, mas nós podemos imaginar, por tudo que sabemos como somos, a dificuldade que encontramos em obedecer alguns princípios tão simples, porém, é o que nos vai dar a bênção e nos vai dar a proteção e a provisão que necessitamos. Porém, o que queríamos deixar estabelecido em este momento é que aquele momento, lá no Egito, ninguém teve que morrer. Os hebreus que estavam submetidos e fazendo isto, e talvez algum egípcio tenha sido livrado, porque ao fim saíram junto com os hebreus, mas o que decidiu fazer isto foi livrado o seu primogênito. E o primogênito fala da nossa genealogia, do que vai seguir a nossa genealogia. O que Deus estava dizendo era: eu vou exterminar a descendência do seu inimigo. Eu vou exterminar aquele que seria o sucessor daquele que estava oprimindo vocês. Quando Jesus vai ao inferno, aplasta a cabeça do diabo e vem com a coroa da vida e o cetro de justiça e entrega
entrega à sua igreja esta vida e esta autoridade, ele fez exatamente isto. Ele exterminou o nosso inimigo e a sua descendência para poder seguir oprimindo a igreja. Nós temos de parte de Jesus, pela obra que ele fez na cruz, a opção de nunca mais sermos oprimidos e escravizados pelo nosso inimigo. Então, aquele momento no Egito, eles simplesmente utilizaram elementos para simbolizar. Era um símbolo de algo que eles talvez nem entendiam naquele momento. Hoje fica fácil porque está a Bíblia aí. Hoje sabemos que chegou o dia em que se cumpriu fielmente tudo o que estava sinalizado ou simbolizado no Egito. E esta é a segunda parte que queríamos fazer menção. Quando Jesus se senta com os seus discípulos e diz que ele havia esperado ansiosamente para comer a Páscoa com eles antes do seu sofrimento. Jesus agora dizia que ele sabia que ele era o Cordeiro, que já não seria somente um símbolo, um animal, mas que ele entregaria seu próprio corpo para morrer e pagar pelos nossos pecados, pagar a culpa dos nossos pecados e fazer com que nós fôssemos livrados deste juízo, desta morte que o pecado tem como consequência. Ele sabia que era o seu corpo. Ele sabia que era o seu próprio sangue o que ia livrar nós de todas estas maldições e de todas estas consequências do pecado. Então ele necessitava passar por aquele sofrimento para poder livrar as nossas vidas. Isto já não seria simbólico. Isto seria vivido como uma realidade por Jesus. E isto foi o que Jesus fez naquela noite. Em Êxodo, no capítulo 12, está a explicação de como deveriam realizar aquele evento para que fossem livrados de ver seus filhos primogênitos morrerem e que, ao amanhecer, eles deveriam sair do Egito. Quando já está Jesus em Jerusalém e que ele celebra esta noite com os discípulos, eles estão aí em Levíticos, capítulo 23, diz que eles deveriam, no mês de Aviv, ao 10º dia, eles deveriam escolher um cordeiro e ter este cordeiro em sua casa até o 14º dia, dia 14 do primeiro mês do calendário bíblico, Aviv. Este dia 14, no final da tarde, eles deveriam matar este cordeiro e assá-lo e fazer esta mesma janta, ou seja, ter esta ceia, esta comida com sua família neste final de dia, início da noite. Então, no calendário bíblico, este é o primeiro mês, e para o dia bíblico, ele começa quando põe o sol e começa o outro dia. Então, na verdade, eles, no final do dia 14, à tarde do dia 14, matavam o cordeiro e, entrando o dia 15, eles comiam esta janta, ou esta ceia. E isto é o que Jesus celebrava com os discípulos. Porém, ele celebrou na noite anterior com os discípulos. Por quê? Porque no dia 14 é o dia que ele, naquela noite, ele foi entregue. E no dia 14, às 3 da tarde, que é exatamente quando deveriam estar matando os cordeiros para a Páscoa, ele é crucificado, ele é morto, ele morre. E quando ele morre,
ele se transforma neste cordeiro. O pão que desceu do céu sem pecado também é ele. E as ervas amargas que representavam a dor e o sofrimento desta escravidão pelo pecado e de tudo isto, ele também levou sobre ele. Então Jesus, no seu corpo, ele cumpre todos os requisitos para ser a nossa Páscoa. Porque a Páscoa do Senhor não é a ressurreição de Jesus. Páscoa é aquela janta da saída do povo hebreu do Egito, aonde um cordeiro era sacrificado, e isto era comido juntamente com os pães sem fermento, que o fermento fala do pecado. E eles deveriam, a partir daquela noite do dia 15, que começava no final do dia 14, na tarde do dia 14, iniciava a noite do dia 15, e depois vinha o dia do dia 15, e a tarde do dia 15, e entrava o dia 16, e assim seguia. Então, naquele dia 15 à noite, quando comiam a Páscoa, também contava-se 7 dias que eles não comeriam fermento e não teriam sequer fermento na sua casa. Era outra festa, a festa dos pães sem fermento. Agora, este dia 14 não necessariamente estava num final de semana. E se você se dá conta, a Bíblia diz que ele estaria como Jonas 3 dias e 3 noites. Ele estaria. E aí ele ressuscitaria. Então, Jesus, se você faz as contas, na quarta-feira sendo colocado aí neste túmulo, quarta-feira à noite é uma noite, quinta-feira de dia um dia, quinta-noite outra noite, sexta de manhã seria o outro dia, e sexta-noite seria a noite, 3 noites já se foram, e aí nós temos no sábado, que também era outro dia, que era feriado, e que eles não deveriam fazer nada. Termina o sábado, final da tarde, e começa o primeiro dia para eles, que seria o domingo. Então, neste momento é o que nós sabemos, que já se cumpriam os 3 dias e as 3 noites que ele deveria estar como enterrado. Esse tempo é que ele vai ao inferno e faz a obra de destruir ao inferno, ao diabo, e trazer esta vitória para o povo. Jesus cumpriu em exato momento o que deveria ser feito. E quando passava o sábado, deveriam levar, já estando em Canaã, já estando na terra prometida, eles deveriam levar molhos dos primeiros frutos, das primeiras colheitas da cevada, e entregar ao sacerdote para que ele pudesse mexer estes frutos, essas colheitas, abençoando assim a eles, para que sejam prosperados e que possam ter uma colheita abundante. Outra coisa que é importante saber, existe o feriado da festa, que seria um dia consagrado ao Senhor, idêntico ao que eles fazem no sábado. Este é o primeiro dia da festa. Então, este dia da Páscoa, o dia que termina a tarde de 14 e começa o dia 15, era um dia que era feriado. Por isso eles diziam que não poderia ter os corpos deles na cruz, porque ia começar o sábado, que é um sábado, mas é um sábado por ser o feriado pela festa. Estava na quinta-feira. E o sábado, que seria depois da sexta-feira,
também era um dia que para eles era guardado e também eles não deveriam fazer nada. Este dia sábado, quando terminasse, que é o sábado depois desse dia 14, é o dia que eles deveriam levar os molhos das colheitas dos primeiros grãos que estavam colhendo. E isto é a festa das primícias. Então, na verdade, quando nós falamos Páscoa no dia de hoje, se fala como Páscoa a ressurreição de Cristo. E se você também assiste o vídeo, vão estar aí os 3 vídeos, tanto dos pães sem fermento, os pães asmos, a Páscoa e também o das primícias. Você vai entender que Jesus é chamado como a primícia dos que ressuscitaram. E ele ressuscita justamente no dia em que deveria o sacerdote estar apresentando as primeiras colheitas, os primeiros frutos colhidos, primeiras colheitas da cevada que eles levavam, para que ele pudesse ser aí colocado diante do Senhor. Jesus ressuscita neste dia. Assim como ele morre no dia que deveria morrer o cordeiro. E ele representa os pães sem fermento, porque ele não tinha pecado. Jesus cumpre essas 3 festas nesta semana, Páscoa, porque são 7 dias sem comer pão com fermento, e no último dia depois disso também, novamente, eles fazem outro feriado, terminando a festa dos pães sem fermento. Isto, em verdade, é a época da Páscoa, mas se nós formos explicar especificamente a Páscoa, é aquela noite, aquela janta, aquele cordeiro que deveriam compartilhar entre eles. Quando Jesus realiza isto em Jerusalém, agora Jesus não somente estava fazendo algo simbólico, não, agora Jesus havia feito e cumprido com a sua própria vida toda esta exigência de Deus para poder perdoar, justificar, santificar e redimir ao povo em pecado. Então, no Egito, a Páscoa foi algo que se estabeleceu símbolos. Em Jerusalém, Jesus realizou a obra da redenção e da libertação do povo que decide servi-lo. E entenda, ali no Egito morreram os primogênitos dos que não estavam debaixo desta cobertura e desta proteção. Em Jerusalém, Jesus ressuscita como primogênito do povo que serve a Deus e que viverá eternamente com Ele no seu reino. Então, lá morreram os primogênitos, aqui ressuscita o que era unigênito Jesus, filho unigênito de Deus, agora passa a ser o filho primogênito, e todos nós, filhos adotados, para herdarmos junto com Jesus todas as bênçãos que Ele nos entrega através do seu sacrifício. Porém, Ele não deixou aí. Ele sabia que Ele não seguiria aqui. Ele envia o seu Espírito e Ele deixa os seus discípulos naquela noite que Ele comeu com eles esta ceia. Ele diz: vocês realizarão este memorial perpetuamente. Então, no Egito foi um simbolismo. Usaram um cordeiro animal, simbolizando ao cordeiro Jesus que morreu depois em Jerusalém. E agora, já nem sequer utilizamos um animal, porque já o nosso sumo sacerdote, Jesus, entrou ao lugar santo dos santos no tabernáculo celestial e já levou o seu próprio sangue como a purificação, extirpou o pecado, eliminou. O sumo sacerdote, quando fazia isto, uma vez por ano, com o sangue de animais, ele somente, como que ele passava um ano esta purificação deste pecado, ou esta expiação do pecado, era expiado.
Mas quando João vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro que limpa, que tira o pecado do mundo. Então Jesus, quando entra com o seu sangue, e ele mesmo como sacrifício do Cordeiro, diante de Deus no tabernáculo celestial, ele extermina o pecado. Ele tira o pecado daquele que o tem como seu Senhor e Salvador. Então, nunca mais necessitaríamos matar um cordeiro. Nunca mais necessitaríamos rociar com o sangue a tampa da arca da aliança propiciatória. Então, hoje, nós vivemos o tempo em que nós temos que, sim, utilizar a ceia memorial da aliança, onde se compartilha, onde comungamos todos juntos com o pão e o vinho, não somente o pão. O que Deus ordena é que nós estemos como igreja, como sua noiva, celebrando este dia, comendo o pão e o vinho. Estes dois elementos têm que ser compartilhados. Não somente o pão e não somente o vinho. Necessitam estar os dois juntos para estabelecer o cumprimento de toda a bênção que Deus conquistou para nós naquela cruz. Por isto, o título deste estudo diz que a Páscoa é a principal refeição do cristão. Porque um cristão pode comer todo o caviar do mundo, pode comer o churrasco, pode comer a langosta, o camarão, não sei qual é o alimento que você acha que seja o mais top, o mais poderoso no mundo, que o que come isso é uma pessoa de posse, uma pessoa poderosa. Mas o verdadeiro cristão, o que entendeu a mensagem, saberá que poder ter o privilégio de acercar-se a uma ceia memorial da aliança com Cristo na sua igreja local e compartilhar isto junto com os demais que também professam esta fé em Cristo é a refeição mais sublime e a principal refeição para que nossas vidas possam ser limpas do pecado e possamos andar em novidade de vida e em abundância, assim como Ele nos prometeu. E que este território que nós vamos estar pisando é um território aonde é abençoado por Deus, porque é o território que Deus nos entrega para que, como seus filhos, nós estabeleçamos nele o reino de Deus. E ele nos entrega a autoridade que é dele, no céu, na terra, para que nós possamos fazer esta obra de estabelecer o seu reino, porque nós estivemos à mesa com ele e participamos desta ceia, e ele tomou sobre ele nossas dívidas, nossos pecados, nossa condenação, e nos entregou a liberdade, o poder, a autoridade, a vida e toda a liberdade para podermos ser livres de todo opressor, de todo inimigo, para podermos, como um povo vitorioso que somos, como um povo que recebeu a dádiva de ser aquele que tem a esperança, porque a Bíblia diz que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos juntamente com ele e estaremos juntamente com ele, com um corpo glorificado no reino de Deus, para usufruir eternamente desta árvore da vida e vivermos em bênção, em alegria, em gozo por servirmos em um reino que é perfeito, que é bom, que é agradável, que é eterno. Que você possa, nesta Páscoa,
abril de 2025. Se até o dia de hoje você não havia entendido que Páscoa não é comer chocolate, pior ainda que o inimigo inclua nas nossas dietas um alimento com açúcar refinado que vai trazer doenças e morte para as nossas células e nossa vida, o que Deus quer é que você tome posse do Cordeiro que morreu numa cruz e entregou o seu corpo e o seu sangue para que você seja livre. E para que você possa usufruir de vida em abundância, com autoridade. E isto você fará como forma de memória, para lembrar-se cada vez que você compartilhe estes dois elementos, juntamente com os demais fiéis da sua igreja. Você saberá que estará confirmando esta aliança com o Senhor. E esta aliança que você faz com Ele está superior e é principal acima de qualquer outro alimento que você possa consumir ou qualquer outra obra que você poderia realizar, porque não existe o que possa ser superior à obra que Jesus fez na cruz. Ele conquistou naquele sacrifício, naquela obra, todas as bênçãos que nós precisamos. Então, por isto que esta ceia, celebrar a ceia memorial da aliança, e que maravilha se o pastor da sua igreja decidiu que neste dia da Páscoa se celebrará a ceia memorial da aliança na sua igreja, para que celebrem o sacrifício do Cordeiro Pascal, que nos deu todas estas bênçãos que estivemos explicando. E aí você faça a sua oração e entenda o privilégio que lhe corresponde por conhecer esta verdade e poder viver debaixo desta bênção, desta liberdade, desta unção, de autoridade, e ser mais que vencedor naquele que é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.